Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos de Nietzsche. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, agora são 19 horas, parágrafo 1 da terceira dissertação. O Nietzsche ele coloca uma epígrafe aqui, né? Uma epígrafe: descuidados, zombeteiros, violentos, assim nos quer a sabedoria. Ela é uma mulher, ela ama somente um guerreiro. Esse trecho, essas linhas, elas são de um dos capítulos de Assim Falou Zaratustra, intitulado Do Ler e do Escrever. Eu não vou ler esse capítulo todo, na verdade ele é um capítulo até, ele é um discurso, né? Na verdade, são os discursos de Zaratustra, né? Esse discurso é um discurso até curto, mas o que me interessa mencionar desse discurso aqui, que tem a ver com o texto que nós estamos lendo agora e com um pouco daquilo que a gente viu no passado, são algumas linhas, tá? Eu estou lendo a partir dessa tradução aqui, tá, gente? É a tradução do Paulo César de Souza. No meu entendimento, ela é uma tradução boa, mas há um problema aqui, né? Ele opta pela expressão super-homem para traduzir o alemão Übermensch, né? Eu, pessoalmente, não acho muito boa, nem muito adequada essa opção de tradução, né? Porque a gente confunde com o cara que veste a cueca por cima da calça e sai voando, né? E, né, não faz sentido. Quer dizer, hoje, na época de Nietzsche, final do século XIX, não tinha história em quadrinhos, não tinha super-homem, não tinha nada disso. Tá? Mas agora, em pleno século XXI, fica muito complicado você falar em super-homem e não evocar essa imagem que já está praticamente consolidada, né, como digamos assim, um ícone da cultura pop, né? Eu, pessoalmente, prefiro a tradução Além do Homem, mas nenhuma tradução é perfeita, né? Bom, mas acho que vale a pena ler aqui alguns trechinhos desse do ler e do escrever aqui. O Nietzsche ele começa, né, colocando na boca de Zaratustra: de tudo escrito, amo apenas o que se escreve com o próprio sangue. Escreve com sangue, né, no imperativo, escreve tu com sangue e verás que sangue é espírito. Não é coisa fácil compreender o sangue alheio. Eu detesto os que leem por passatempo. Quem conhece o leitor, nada mais faz pelo leitor. Mais um século de leitores e até o espírito federar. Que todo mundo possa aprender a ler. A longo prazo, isso estraga não apenas a escrita, mas também o pensamento. Outrora o espírito era Deus, depois se tornou homem, agora está se tornando plebe. Quem escreve em sangue e em máximas não quer ser lido, quer ser aprendido de cor. Nas montanhas, o mais curto caminho é aquele entre um cume e outro. Mas para isso tens de ter pernas compridas. Máximas devem ser cumes, e aqueles a quem são ditas devem ser grandes e altos. Esse primeiro trecho aqui, ele remete a diversos aspectos que já foram abordados em palestras anteriores. Por exemplo, aqui no parágrafo 5 do prólogo, tá? Quando Nietzsche está falando a respeito de, quando ele fala da filosofia de Schopenhauer, tá? E ele faz uma referência aqui aos instintos, né? Naquela época, por ocasião daquela palestra, eu havia dito, e obviamente isso continua válido, né, para todas as dissertações da genealogia da moral, a moral, no entendimento de Nietzsche, é algo fabricado, é algo inventado. E a matéria-prima a partir do qual a moral surge, no entendimento de Nietzsche, são os instintos. Toda moral é, no fundo, a transformação de determinados impulsos, de determinados instintos em regras de conduta, em parâmetros de avaliação e de interpretação da realidade. E isso também tem uma relação muito próxima com o aforismo 6 do livro Além de Bem e Mal. Tá? Nesse sentido, para Nietzsche, toda psicologia é uma fisiopsicologia, tá? Porque a estrutura pulsional de cada ser humano, os seus desejos, os seus impulsos, os seus instintos,
suas pulsões, né, a sua libido, a sua energia psíquica. Chame isso como quiser. Tá? Tudo isso forma um substrato a partir do qual a visão de mundo de cada ser humano se estrutura. Né? Nesse sentido, por que eu estou retomando essa ideia? Porque o Nietzsche ele não encara a tarefa de compreensão das suas próprias ideias como algo restrito exclusivamente ao âmbito intelectual. É preciso haver algum tipo de correspondência do ponto de vista instintivo, do ponto de vista pulsional, entre o escritor e os seus leitores, para que esse tipo de discurso faça sentido. Então, quando Nietzsche fala, né, que ele escreve com o próprio sangue, né, e que quem escreve através de máximas em sangue, quem escreve assim? O próprio Nietzsche escreve assim. Né? Ele não quer ser lido, mas ele quer ser aprendido de cor. Tá? Ser aprendido de cor, ele remete aqui ao, né, o de cor, que seria o coração, né? É o aprendido, é aquilo que está no coração. Tá? A gente percebe, então, escrever com sangue, aprender de cor, né? Tá tudo remetendo, são figurações da linguagem, são imagens metafóricas que remetem ao corpo. Tá? E que para Nietzsche é uma dimensão absolutamente indissociável do filosofar. No entendimento de Nietzsche, os filósofos, historicamente, se esqueceram do corpo quando eles estavam fazendo filosofia. Né? Tanto é que Nietzsche tem, inclusive, um capítulo, né, no Crepúsculo dos Ídolos, chamado Os Desprezadores do Corpo. Como a gente vai ver aqui, a ideia base por trás do ideal ascético também é uma certa forma de desprezo do próprio corpo. E isso, naturalmente, é profundamente criticado por Nietzsche. Tá? Então, quando Nietzsche fala, né, que ele coloca lá, naquele discurso, voltando, né, ele coloca, né, máximas, nas montanhas o mais curto caminho é aquele entre o cume e outro, mas para isso tens de ter pernas compridas. Máximas devem ser cumes, e aqueles a quem são ditas devem ser grandes e altos. Quer dizer, Nietzsche ele coloca aqui um certo tipo de expectativa com relação àquele indivíduo que ele espera que seja o seu leitor ideal. Tá? A esse respeito, vale a pena citar ainda um pedacinho aqui, mais adiante, tá? Onde ele coloca: eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Quando vi meu diabo, achei-o sério, meticuloso, profundo e solene. Era o espírito de gravidade. Ele faz todas as coisas caírem. Não com a ira, mas com o riso é que se mata. Eia, vamos matar o espírito de gravidade. E ele continua, tá? Bom, o que essa ideia da dança, né? Do espírito de gravidade, da dança e do riso, isso está ligado com a expectativa do leitor ideal de Nietzsche. Bom, no primeiro momento, né, quando ele vai dizer lá que aquelas pessoas a quem são ditas as máximas são pessoas que devem ter pernas compridas. Ou seja, né, ele retoma essa ideia de uma correspondência entre o tipo de leitor que ele espera que leia o seu livro e o restante do pessoal, né, o espírito que virou plebe. Em outras palavras, né, o Nietzsche, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A forma por meio da qual Nietzsche escreve seus textos não é uma forma para qualquer um entender. E esse é um objetivo deliberado de Nietzsche. Ele não faz filosofia para todos. As suas reflexões éticas, a sua proposta ética, não tem alcance universal. Inclusive, em se tratando de questões da coletividade, se a gente pode dizer assim, né? Questões de natureza social, questões de natureza política, tá? Nietzsche, ele é um grande desprezador desse tipo de questões. Ele, dentro da sua proposta ética, por exemplo, é uma proposta não universal, é uma proposta individual. Tá?
A gente pode até identificar isso como um certo, talvez um ponto fraco da filosofia de Nietzsche, né? Essa já é uma avaliação que vem depois. Mas o fato é que, para Nietzsche, questões de natureza coletiva, questões sociais, questões políticas são profundamente desprezadas. O que Nietzsche está interessado é em questões éticas, né? Em fazer uma análise, uma vivissecção da cultura na qual ele está mergulhado. Mas voltando, né? Lá no prólogo ainda da genealogia, nos parágrafos 7 e 8 do prólogo, o Nietzsche, ele dá algumas... Primeiro, né? Ele menciona essa expectativa dele com relação a um tipo de leitor ideal. Tá? E aí ele vai dizer, né, que lá no prólogo, ele vai colocar aqui, nesses parágrafos, que é preciso ter levado primeiro a moral a sério para que se possa um dia levar na brincadeira. E essa passagem de levar a moral na brincadeira, ela remete ao riso e ela remete à leveza da dança. Como assim? Né? O que Nietzsche está querendo dizer com levar a moral na brincadeira e está falando de dança? Tá? Um dos objetivos de Nietzsche na genealogia da moral é fazer com que os seus leitores se distanciem da unilateralidade hegemônica do pensamento moral socrático-platônico cristão. Ou, em outras palavras, a de que os seus leitores eles consigam se questionar e, ao mesmo tempo, se distanciarem desta perspectiva de mundo, que é a perspectiva de mundo socrático-platônico-cristã, que no entendimento de Nietzsche foi hegemônica e foi a única perspectiva de mundo que vigorou ao longo dos últimos 2000 anos de história das civilizações ocidentais. A partir do momento que a gente se problematiza essa própria perspectiva de mundo, a gente consegue se distanciar dela. E nos distanciando dela, a gente passa a encarar ela a partir de um outro ponto de vista, no qual ela fica desprovida da sua sacralidade, do seu caráter absoluto. O jogo, aqui, para Nietzsche, ele sempre esteve... As referências que o Nietzsche faz ao jogo, sempre referências bastante elogiosas, elas são bastante ligadas à valorização que ele faz do agonismo. O que é o agonismo? O agonismo é vamos falar assim, uma maneira de se encarar, uma forma de se valorizar a disputa como algo positivo. O jogo, a disputa, a competição, como acontecimentos positivos, sem que, necessariamente, os opositores, os competidores ou os jogadores tenham que destruir uns aos outros. Tá? O agonismo, quando se fala em agonismo, a ideia que vem à mente é, por exemplo, na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas, que eram tipos de disputas, no caso os Jogos Olímpicos e a democracia, né, os debates argumentativos na Ágora grega. Eram tipos de disputas marcadas por um contexto onde os competidores não buscavam eliminar uns aos outros. Eles buscavam fazer o seu melhor. O melhor discurso conquistava o maior número de votos e tornava-se a nova lei da cidade de Atenas. O melhor atleta, o atleta mais capacitado, mais veloz, mais forte, etc., ele ganhava o destaque sobre os outros. Todavia, o agonismo ele traz em si uma característica muito interessante, que é a não perenidade. Então, o vencedor das Olimpíadas, ele só era o vencedor até que acontecesse a próxima disputa. E, a partir da próxima disputa, aquele título anterior dele poderia ser, né, tomado, outra pessoa poderia assumir essa vitória. Da mesma forma, a cada debate, a cada discussão na Ágora ateniense, era uma lei diferente que podia ser votada.
Inclusive, a gente sabe que na natureza da democracia, nenhuma lei é perene, né? Exceto, no caso específico da Constituição brasileira, por exemplo, nós temos as cláusulas pétreas da Constituição. Mas, tirando isso, né, tirando essas cláusulas pétreas da Constituição, todas as outras leis do regime democrático brasileiro, elas podem ser modificadas e podem ser remodificadas. Tá? Essa é uma característica da democracia. E isso remete diretamente à ideia de jogo, à ideia de leveza. Tá? Eu selecionei aqui uma citação bastante curiosa do escritor C.S. Lewis, que é um escritor conhecido, né, pelos livros infantis, é o criador das Crônicas de Nárnia. Ele era um cristão muito fervoroso. E a ele é atribuída uma frase, que eu inclusive verifiquei a autenticidade, e de fato essa frase foi proferida por ele, né? Além de ter escrever livros infantis, ele também escreveu várias obras apologéticas do cristianismo. Ele escreveu o seguinte: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser, abre aspas, mais ou menos importante. Ora, justamente o que Nietzsche está querendo, a perspectiva, o olhar que Nietzsche está tentando ensinar, que Nietzsche está buscando apresentar aos seus leitores, é esse olhar de se encarar não apenas a moral socrático-platônico-cristã, mas todas as outras morais como mais ou menos importantes. O objetivo de Nietzsche é, na genealogia da moral como um todo, o de despir a moral cristã de qualquer pretensão a ser absoluta, a ser verdadeira ou a ser inteiramente falsa. Em outras palavras, né, o que Nietzsche busca é justamente problematizar esse lugar, o lugar da verdade, com V maiúsculo. Tá? Esse lugar, essa dimensão epistemológica do conceito filosófico de verdade, tal como ele veio sendo encarado e tal como ele veio sendo, inclusive, objeto de reflexões filosóficas ao longo dos últimos 2000 anos. E, nesse sentido, a referência de Nietzsche ao jogo, ela implica a relativização do valor do cristianismo e, consequentemente, portanto, uma transformação na forma de se encarar. Né? E aí ele fala, bom, aí eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Por quê? Né? Porque, entendendo-se Deus como o princípio supremo da verdade, dos valores, da visão de mundo e etc., né? Nietzsche só acreditaria num modelo de princípio supremo dos valores, da visão de mundo humana, da estruturação da sociedade, né, etc., se este princípio não se impusesse como uma nova verdade, com V maiúsculo. Tá? Eu cito aqui, por fim, algumas linhas do Além de Bem e Mal, aforismo 202 de Além de Bem e Mal. É um aforismo longo, onde o Nietzsche problematiza uma série de questões, mas ele está fazendo uma crítica, né, à Europa, à modernidade da sua época. Ele vai dizer o seguinte: moral, tudo aquilo que se fala sobre moral, né? Moral é hoje, na Europa, moral de animal de rebanho. Então, tal como entendemos as coisas, apenas uma espécie de moral humana, ao lado da qual, antes da qual, depois da qual, muitas outras morais, sobretudo mais elevadas, são ou deveriam ser possíveis. Ou seja, o que Nietzsche está querendo dizer é que o cristianismo, né, a única coisa que a gente precisa aprender acerca do cristianismo é encarar ele como sendo mais ou menos importante. Exatamente o contrário do que o autor das Crônicas de Nárnia, né, entende, da forma como o autor das Crônicas de Nárnia coloca. E isso implica a problematização desse lugar da verdade. Por que eu estou começando com esse assunto? Porque a gente já vai ver que no final do parágrafo 1, agora na terceira dissertação, Nietzsche ele vai tematizar a necessidade dos
das pessoas por uma verdade, por um ideal supremo, por um tipo de discurso, por um tipo de valor absoluto capaz de conceder sentido para suas vidas, capaz de dar uma explicação para o sofrimento. Queria que vocês guardassem em mente essas ideias. Gente, eu espero que eu esteja sendo claro aqui para aqueles que não assistiram, né? Obviamente, nas palestras que eu falei sobre o parágrafo 5 do prólogo e os parágrafos 7 e 8 do prólogo, eu desenvolvo essas ideias com mais profundidade. Então, eu sugiro que aqueles que não assistiram ainda assistam. E eu lamento se eu também vou acabar ficando um pouco chato aqui, falar, olha, esse assunto, né, foi falado, faz referência a tal aforismo, assim, assim, assado. Mas, como eu disse a vocês, o meu tempo aqui é um tanto quanto limitado. E fica realmente complicado eu retomar todas as referências da segunda dissertação ou da primeira dissertação. Bom, mas vamos lá. Então, aqui logo no começo, passando para o parágrafo 1, propriamente dito, tá? O objetivo desse parágrafo 1, né? Nietzsche enuncia a pergunta: o que significam ideais ascéticos? Aqui ele apresenta a problemática geral dessa dissertação. Tá? E vamos pensar um pouco, né? Ideal ascético. O que é um ideal, gente? Ideal, né, é uma meta a ser alcançada, um modelo, um objetivo que se situa em algum ponto no futuro. Né? Ascético. Ascético está ligado ao substantivo ascese. Ascese é uma prática de vida pautada pela disciplina e pela dedicação rígida. A ascese, qualquer vertente que ela se apresente, seja numa vertente religiosa ou não religiosa, frequentemente a ascese é caracterizada pela recusa deliberada da fruição dos prazeres mundanos. Sejam esses prazeres ligados à bebida, à comida, ao sexo, ao jogo, à própria diversão. Tá? E essa recusa deliberada ela tem em vistas alcançar um estado espiritual ou um estado corporal diferenciado. A gente observa isso, por exemplo, né, num âmbito religioso, né, a postura dos monges, a postura dos sacerdotes, das freiras, né, enfim, de vários tipos de grupos religiosos, não apenas cristãos no mundo. Dentro de grupos não religiosos, a gente observa, por exemplo, né, a ascese em lutadores de artes marciais, tá? Em atletas de alta performance, né? Ou pessoas que realmente dedicam suas vidas a um objetivo que têm uma disciplina para dedicarem suas vidas a um objetivo que elas entendem que é maior do que elas e que justificaria toda essa dedicação, tá? E aqui, então, o Nietzsche ele se pergunta, né? O que significam esses ideais ascéticos? Essa pergunta, no contexto dessa dissertação, obviamente ela não é inócua, é uma pergunta que está ligada com a crítica que Nietzsche faz ao cristianismo. Por quê? Porque, como foi visto anteriormente, já tanto na primeira dissertação como na segunda dissertação, tá? O objetivo de Nietzsche na genealogia da moral é problematizar certos conceitos-chave e certas ideias-chave que, no seu entendimento, teriam origem no pensamento moral cristão, nesse paradigma de mundo, né, que se consolidou como a forma predominante por meio da qual as pessoas interpretam a realidade à sua volta, avaliam a realidade à sua volta, entendem a realidade à sua volta, né, e interagem com si próprias e com o mundo. E nesse sentido, ao falar do ideal ascético, ele está falando aqui fundamentalmente do ideal ascético nesse sentido religioso. Mas logo aqui no começo, né, ele menciona o ideal ascético encarado a partir de vários pontos de vista distintos, né? O ponto de vista das mulheres, o ponto de vista dos artistas, tá? Bom, enfim, para as mulheres que estão participando aqui desse grupo de estudos, para quem não sabe, lamento informar-lhes, mas Nietzsche era um típico intelectual europeu do século XIX. Então, ele era bastante misógino, né? Ele tem várias passagens nas suas obras que são bem machistas mesmo, né? E
aqui estou sentindo falta agora da professora Caterine, porque ela desenvolveu uma pesquisa justamente sobre a filosofia de Nietzsche ligada aos discursos, à intolerância de gênero, né? Foi uma pesquisa interessantíssima, mas enfim, ela não está presente aqui. Mas, para quem conhece pouco, não conhece nada da obra de Nietzsche, ele é um homem do seu tempo. Tá? Então, ele tem esses comentários bastante desfavoráveis, né, às mulheres. E o que nos interessa aqui, para além do significado do ideal ascético para os artistas e para as mulheres, é, primeiro um sentido importante que vale a pena destacar, né? O ideal ascético como uma prática de elevação do ser humano. E aqui, quando Nietzsche fala isso, ele está remetendo às ideias que ele trabalhou lá na primeira dissertação da genealogia da moral, entre os parágrafos 6 e 7, e também na segunda dissertação da genealogia, entre os parágrafos 16 e 19. Tá? Por quê? Porque aí, lá, nesses parágrafos, ele vai afirmar que a inibição da exteriorização de um determinado impulso ou de um determinado desejo faz com que esse quantum, né, com que esta carga de energia psíquica se volte para o interior do indivíduo. A gente tem aqui um esboço de uma teoria das pulsões que depois vai ser apropriada e desenvolvida por Freud na psicanálise, né? Lógico que aí não com finalidades filosóficas, mas com finalidades terapêuticas, tá? Mas essa é a base, é uma das bases da teoria da dinâmica das pulsões que o Freud vai desenvolver. Tá? E por que isso, né? Bom, então, se um indivíduo consegue adotar uma conduta ascética, ele não vai dar vazão a essas suas pulsões, essa energia psíquica, ela não vai ser descarregada e ela vai ter uma influência muito nítida, muito profunda neste indivíduo. No entendimento de Nietzsche, tá? Quando ele vai falar, por exemplo, né, que com o advento do tipo sacerdotal, lá na segunda dissertação da genealogia da moral, né, entendido aqui, quando ele fala desse tipo sacerdotal, é o tipo de ser humano inibido. É justamente esse tipo de pessoa que, naturalmente, ele tem uma propensão a não dar vazão aos seus instintos, às suas pulsões, principalmente aquelas mais agressivas. Né? Nietzsche diz que, quando isso acontece, o ser humano se torna um animal interessante. Tá? O ascetismo, nesse sentido, ele atuaria como um meio para a ampliação das potencialidades humanas. E aqui, dentro daqueles exemplos que eu já citei, né? O atleta que abdica dos prazeres, abdica do descanso para aumentar a sua performance. Tá? Ou o do sujeito que está treinando artes marciais, que ele abdica do seu descanso, abdica dos seus prazeres para maximizar, para melhorar, né, aumentar a sua disciplina e melhorar, enfim, a sua força física, a sua resistência, a sua rapidez, etc. Tá? Isso seria equivalente à situação do intelectual e do filósofo, que dedica a sua vida ao seu trabalho e ou à sua obra, tá? Adotando um modo de vida contemplativo. Então, nesse primeiro sentido, né, e a gente já mencionou, eu até citei esse exemplo do atleta de elite, justamente para me referir a algumas outras palestras anteriores, quando eu mencionei, né, a figura do além do homem. Eu me lembro que houve perguntas, de cabeça eu não vou me lembrar exatamente qual palestra foi, mas a figura do além do homem, para Nietzsche, né, ele não... houve perguntas nos perguntando, né, se a gente poderia identificar esse estereótipo do além do homem, do sujeito que superou a moral, como sendo o cara, né, por exemplo, do protagonista do filme Laranja Mecânica, né, ou o cara do Clube da Luta, né, ó, deu vontade, eu vou lá e arrebento o negócio, entendeu? É o cara que dá livre curso a todas as suas paixões, né, eu tô com vontade de massacrar aquela mulher grávida no meio da rua. O cara vai lá e não tá nem aí. Mata aquela pessoa, entendeu? Seria o sociopata, né? Seria um sujeito completamente descontrolado. E respondendo a essa pergunta, eu havia dito que não. Né? Que da forma como eu entendo a figura do além do homem Nietzsche, é um sujeito disciplinado.
E ele busca, justamente com isso, ampliar as suas próprias potencialidades. E eu citei como exemplo o atleta de elite. Né? E só que no caso do atleta de elite, é um sujeito que se dedica a um objetivo, vamos colocar assim, né? Um objetivo externo a si. Enquanto que no entendimento de Nietzsche, o além do homem, ele seria um objetivo, o objetivo do além do homem seria ele próprio, e nada mais. Tá? Mas o que eu estou querendo colocar aqui, né? Nesse primeiro sentido, o ideal ascético em si, portanto, ele não necessariamente está ligado a uma negação da vida, tal como criticado por Nietzsche. O que Nietzsche critica, e aqui precisa ficar bem claro, aliás, repito, né, esta é a forma por meio da qual eu interpreto esses textos de Nietzsche. Tá? O que eu acredito que seja o cerne da crítica de Nietzsche ao ideal ascético não é a existência do ideal ascético em si, porque existem várias passagens na genealogia da moral mesmo, onde Nietzsche apresenta resultados positivos deste tipo de postura, né? dessa inibição da manifestação dos impulsos mais violentos. Tá? O que Nietzsche critica é a primazia absoluta do ideal ascético. Essa primazia, no seu entender, que foi alcançada, né, tornou-se aí a forma de pensamento hegemônica nas civilizações ocidentais. Nesse sentido, vale aqui também aproveitar essa passagem para retomar um pouco a tarefa geral da genealogia da moral. Mais uma vez, não se trata aqui de declarar uma guerra de morte contra o cristianismo, de pregar a eliminação absoluta dos ideais cristãos e a substituição desses ideais cristãos, dessa moral cristã, por uma moral nietzschiana, né, a qual se pretenderia ocupar esse espaço que foi deixado vago, né, como uma nova verdade, como a nova verdade. Pelo contrário, acho que mais importante do que contestar e condenar o cristianismo em si, né, é contestar o caráter absoluto do cristianismo, abrindo espaço para a emergência de novas morais, novas perspectivas morais, e não novos valores que se pretendam absolutos, únicos, né, e tudo mais. Ora, para que emerja o novo, para que surja o novo, é necessário que esse espaço, que atualmente, né, ele está completamente atulhado, né, pelos escombros do velho edifício da moral cristã, esse espaço seja limpo, ele seja novamente aberto. E, da forma como Nietzsche coloca, né, é preciso que o valor da moral cristã e a sua importância sejam relativizados, que ela passe a ser encarada como apenas mais uma moral, ao lado das outras. Tá? Ora, se não fosse isso, né, o Nietzsche ele seria apenas mais um filósofo dogmático, que buscaria substituir um princípio universal por outro princípio universal. O que não me parece que corresponda a nenhuma pretensão de Nietzsche. Bom, mas para além desse primeiro sentido principal, e a gente entra agora, né, no segundo sentido do ideal ascético que nós escolhemos para trabalhar aqui, né, tem outros sentidos. Tem aquele sentido que ele mencionou rapidinho para os artistas lá, das mulheres. Esse daí a gente passa porque eles não serão desenvolvidos nessa dissertação. O que vale mencionar aqui, né, é o papel, a importância historicamente que o ideal ascético historicamente desempenhou para os fracos, para os sacerdotes e para os santos. Tá? E nesse sentido aqui, o ideal ascético ele não é considerado como uma simples prática de elevação do ser humano, como uma simples disciplina, a disciplina do atleta, a disciplina do artista marcial, a disciplina, né, etc. Mas ele é entendido aqui como uma síntese da perspectiva de mundo socrático-platônico-cristã, tá? A qual desvaloriza a nossa vida
e a nossa realidade materiais como sendo transitórias, finitas, marcadas pelo erro, pela imperfeição, pela corrupção. Tudo isso é desvalorizado em detrimento de uma outra vida e de uma outra realidade. Seja essa realidade ou essa outra vida espiritual, metafísica, religiosa, sagrada, transcendente, a gente pode chamar como quiser, tá? O sentido é o mesmo, assim, para Nietzsche pelo menos, tá? Que não é, ou seja, uma negação de tudo aquilo que é material. Essa outra vida, essa outra realidade, ela, aí sim, ela seria, né? A primeira era transitória, essa é a perene. A vida material é finita, a vida espiritual ou metafísica é infinita. Aqui na matéria somos marcados pelo erro, pela imperfeição e pela corrupção. Na vida espiritual existe a verdade, a perfeição e tudo é imperecível, né? Tudo é indelével. E, né, aí tem também a justiça, a beleza e tudo mais. Tá? Em outras palavras, Nietzsche se refere aqui à ideia do mundo das formas platônico, que no entendimento dele, esse mundo das formas platônico, ele foi transposto, foi simplificado, foi tornado acessível e popular através de uma linguagem religiosa que é o reino dos céus do cristianismo. Tá? A realidade espiritual, etc. Bom, então para Nietzsche, quando ele está falando do ideal ascético para os fracos, os sacerdotes e os santos, é justamente isso. E, obviamente, né, se essa realidade espiritual, essa realidade transcendente, se ela vale mais do que o mundo material, então o nosso objetivo aqui é nos prepararmos, né, negarmos, tentarmos, né, vamos dizer assim, entender essa grande verdade, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer é negar esse corpo, negar essa realidade, desvalorizar tudo isso em prol desta outra realidade. E que esse momento aqui seria apenas um estágio, uma preparação, né, um momento de erro, de ilusão, quando a verdadeira realidade se situaria nesse além metafísico. Bom, essa perspectiva de mundo, ela assume três papéis ou três funções que estão interligadas entre si. Para os fracos, para os sujeitos fisiologicamente fracos. E aqui vale a pena destacar um ponto que é o seguinte. Ele vai colocar, olha, tá? Para os fisiologicamente deformados e desgraçados. Abre parênteses, a maioria dos mortais. Ou seja, para a grande maioria dos seus contemporâneos, essa visão de mundo, ela serve como um conjunto de justificativas para um determinado tipo de vida. E aqui a gente retoma novamente alguns outros pontos importantes, por exemplo, no parágrafo 10 da primeira dissertação, quando Nietzsche está falando sobre o ressentimento. Ele vai dizer que os sujeitos fisiopsicologicamente fracos, os débeis, né, os miseráveis, os degenerados, aquelas pessoas caracterizadas por uma anarquia dos instintos, essas pessoas experimentam a vida como uma sucessão de desgraças, reveses, sofrimentos, experiências desagradáveis. Em suma, como uma experiência profunda e majoritariamente marcada pelo sofrimento, pelo desgosto, frustração, etc. Além disso, no parágrafo 7 da segunda dissertação da genealogia da moral, o filósofo ele já tinha mencionado o seguinte: o que mais nos revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido do sofrimento. E eu me lembro que eu usei dois exemplos até triviais, né, para esclarecer para vocês que a boa parte das pessoas às vezes procura o sofrimento, né, porque enxergam sentido nesse sofrimento. Se eu fizesse, né, se eu fosse aqueles candidatos a youtubers, né, que ficam lá, pessoal, deixa seu like aqui no meu canal, e não sei o que lá, vamos monetizar isso aqui, se inscreve no canal, não sei o que.
E vamos imaginar que eu faço um sorteio aqui para todo mundo que está acompanhando, né, esse evento, que na verdade já estou fazendo o caminho errado, né? Porque eu deveria ter feito uma live direto no YouTube, ao invés de gravar isso aqui, depois editar e pôr no YouTube. Mas, enfim, eu realmente não quero ser celebridade do YouTube e eu acho difícil que, né, o meu canal de filosofia vai chegar a 2 milhões de visualizações. Mas piadas à parte, vamos imaginar que eu faça um sorteio aqui entre vocês, tá? Olha, o professor João Paulo vai sortear uma cirurgia plástica, tá? Um vale cirurgia plástica. Quer dizer, eu usei o exemplo da cirurgia plástica, né? Porque é um tipo de procedimento doloroso que tem uma recuperação demorada, delicada, é um procedimento que leva anestesia e tudo mais, mas você chega para qualquer pessoa na rua e fala, escuta, fulano, você quer uma cirurgia plástica? Nossa, agora eu vou ter o narizinho que eu sempre sonhei. Ah, eu vou tirar aquelas gordurinhas. Ah, eu vou ter o bumbumzinho que eu sempre gostei. Ah, eu vou ter as orelhas dos meus sonhos. Vou tirar a papada, né? Vou tirar os pés de galinha, vou não sei o quê. E o cara vai para a mesa de cirurgia, toma uma anestesia, faz uma cirurgia, né, digamos assim, arriscada, passa dores, tem uma recuperação lenta e dolorosa. Ou seja, do ponto de vista do sofrimento, aquela pessoa buscou o sofrimento, mas porque viu um sentido naquilo. Tá? O atleta, o fisiculturista que vai na academia e fica lá malhando horas e horas, né? O sujeito, né, dependendo do tipo de grau, da intensidade da atividade física que a pessoa realiza numa academia de ginástica, né, o sujeito ele volta para casa destruído de canseira e com dores. Né? Mas ele busca esse sofrimento. Por quê? Porque ele vê um sentido nisso. Tá? Eu usei esses dois exemplos triviais, né, na época que eu estava falando sobre esse parágrafo 7, justamente para dizer, né, para exemplificar isso que Nietzsche coloca. O que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a sua falta de sentido. Ora, se como a gente viu, quando Nietzsche fala do ressentimento, as pessoas fracas experimentam a vida como um sofrimento, então a gente pode afirmar que a função existencial do ideal ascético para os fracos, isso é, né, desta forma de se interpretar, justificar, compreender e valorar a realidade, é a de servir como uma justificativa para esse sofrimento, que é intrínseco às nossas existências. Tá? A gente não resolve o problema do sofrimento, mas a gente apresenta uma justificativa para ele. E aí aquele sofrimento passa a ter sentido. Isso, no entendimento de Nietzsche, é uma boia de salvação, né? É um salva-vidas existencial para evitar que as pessoas cometam suicídio. Tá? Bom, na sequência, né, a gente tem o sentido desse mesmo ideal ascético para os sacerdotes, né? Um instrumento de poder. Tal como mostrado, retomo aqui a primeira dissertação da genealogia da moral, entre os parágrafos 6 e 8, lá quando Nietzsche está falando da primeira transvaloração de todos os valores, que foi quando, né, o cristianismo, que havia surgido na periferia do Império Romano, né, uma religiãozinha lá de um punhado de discípulos lá do Império Romano. Ele foi crescendo em quantidade, ele foi crescendo em número de adeptos, e de uma forma surpreendente, os cristãos que eram perseguidos, né, muitos deles falavam, não, né, eu não vou negar, eu vou ser jogado aos leões aqui, eu vou ser submetido ao martírio, mas eu não nego a minha fé cristã. Aquela religião, aqueles valores, sobrepujaram os valores da aristocracia guerreira romana. Os ideais de força, os ideais de honra, os ideais de valentia, os ideais de proeza e de valorização da guerra, enfim, né, os ideais daquela casta guerreira. Ao tratar deste fenômeno histórico, que Nietzsche denomina a primeira grande transvaloração de todos os valores, tá? O Nietzsche ele apresenta que esse instrumento, né, o discurso do ideal ascético,
ele possibilitou a efetivação de uma vingança da classe sacerdotal contra as antigas aristocracias guerreiras. A vingança de Judéia contra Roma, por meio da inversão desses valores, dos valores que aquelas aristocracias guerreiras originalmente haviam estabelecido. Tá? E aqui, gente, né, é muito mais do que um instrumento de poder. O ideal ascético ele também pode ser entendido como um instrumento de justificação do poder. Existe uma diferença entre um instrumento de poder e um instrumento de justificação do poder. Tá? O miliciano é um cara que ele tem um instrumento de poder, um fuzil na mão dele, sei lá, um fuzil M16, um fuzil, né, nem sei que tipo de arma que se usa, mas né, os meus tempos de forças armadas já se passaram, né? O tipo de arma que eu utilizei quando eu estava nas forças armadas, que era o FAL, nem se usa mais, né, o fuzil automático leve. Mas enfim, o miliciano ele tem um instrumento de poder. Ele chega no dono do comércio de bar, no dono do comércio do gás, coloca um fuzil na cabeça dele e fala: esse gás é meu agora. Todo botijão de gás aqui que você vender, você vai me dar 80% do seu lucro. Senão eu estouro a sua cabeça agora. Né? E ponto final. Ele tem um instrumento de poder, mas esse poder não é legítimo. O ideal ascético é um instrumento não só da efetivação do poder. No caso desse poder sacerdotal, o poder de conquista das massas. Mas ele também é um instrumento para a legitimação deste poder, para a justificação deste poder. E aqui eu retomo, né, eu vou aproveitar aqui e mencionar uma pequena passagem de um livro fantástico, inclusive, que eu recomendo a leitura para todos aqueles que ainda não conhecem, né, do sociólogo Gessé Souza, que chama-se A Elite do Atraso. Dentro do capítulo Os Conflitos de Classe no Brasil Moderno, o professor Gessé Souza ele nos traz a seguinte afirmação. Eu vou ler aqui. As relações de classe, ou seja, a luta de classes no sentido da obtenção de uma melhor posição na competição de todos contra todos pelos recursos escassos, né? Essa luta de classes exige também justificativa para os privilégios. Não existem apenas capitais em disputa. Né? O Gessé Souza ele vai identificar, dentro das relações de classe, as classes que dominam o capital econômico, o capital educacional e o capital social. Tá? Continuando aqui, né? Não existem apenas capitais em disputa, mas também uma disputa pelas interpretações, pelas legitimações e pelas justificativas das posições alcançadas. O estudo da reprodução dos privilégios da classe média talvez nos dê o melhor ponto de partida para entender a luta de classes e seu ocultamento sistemático. Paro por aqui. Apenas voltando. Tão importante quanto conquistar o poder, quanto conquistar uma posição privilegiada dentro da sociedade, seja essa posição privilegiada por conta do seu prestígio social, do seu poderio econômico, do seu poderio militar, do seu prestígio intelectual, ou o que quer que seja, tão importante quanto esta conquista é a justificação desta conquista. Em outras palavras, o poder da classe sacerdotal, depois da primeira transvaloração de todos os valores, ele permaneceria dentro de um viés de um poder da milícia, por exemplo, que é um poder ilegítimo, flagrantemente ilegítimo. Né? Existem pessoas com armas aqui na minha vizinhança extorquindo a mim e as outras pessoas que estão morando aqui do lado. É um poder claramente ilegítimo. O ideal ascético ele serve também como instrumento de legitimação desse poder. O que, historicamente, é tão importante quanto a conquista do poder em si. Bom, e por fim, né, o terceiro sentido do ideal ascético, entendido enquanto esse conjunto, toda essa perspectiva de vida, né? Toda essa perspectiva de
de interpretação da realidade. O terceiro sentido do ideal ascético é para os santos, tá? Que seria justamente o seu descanso no nada. Quem são os santos no entendimento de Nietzsche? São aqueles que efetivamente conseguem levar a cabo o ideal ascético. E não apenas ficam aspirando a ele, tá? Bom, dito isso, né, na sequência desse primeiro aforismo aqui, o Nietzsche ele vai refletir sobre o problema da necessidade do sentido, que é, né, que eu havia mencionado anteriormente, quando eu estava falando da importância do lugar da verdade, etc. Nietzsche, aqui, ele apresenta uma breve reflexão que vai ser retomada nos dois últimos parágrafos dessa terceira dissertação da genealogia. O problema da necessidade de uma meta, de um objetivo, de um tipo de discurso capaz de suprir ou capaz de responder à angústia existencial da finitude. E eu mencionei como exemplo, quando eu estava falando sobre esse assunto, no encontro passado, né, sobre a constatação completamente desconfortável, completamente incômoda, porém inevitável, de que todos nós vamos morrer. Isso, no fundo, nos é insuportável. Mas nós somos obrigados a conviver com isso. E, ao longo da vida, a gente tenta escapar disso de várias formas. Criações artísticas, busca da imortalidade, através da filosofia, de tentar conhecer, né, de tentar ver um sentido em todos os acontecimentos, surgimento das religiões, dos mais diversos tipos de doutrinas e discursos que têm, de alguma forma, buscam aplacar esse desconforto, buscam, de alguma maneira, preencher esse buraco existencial que todos temos dentro de nós. E o Nietzsche, ele vai colocar que essa característica, né, essa profunda necessidade que todos nós temos de uma resposta, de um guia, de um ideal ordenador, de uma voz com autoridade, de uma verdade com V maiúsculo, capaz de nos dizer quem nós somos, o que nós devemos fazer para a nossa vida, por que a gente sofre, né? Enfim, né? Tudo isso, essa característica fez com que ao longo dos últimos 2000 anos, a humanidade ocidental, né, todas as principais civilizações ocidentais, preferisse, abre aspas, querer o nada a nada querer. Né? Aqui é uma tradução, o tradutor Paulo César de Souza, ele coloca, ele faz um jogo de palavras, né? O próprio Nietzsche, ele coloca esse jogo de palavras. Se a gente for, né, tentar entender o que Nietzsche está querendo dizer com esse querer o nada a nada querer. Como assim? Que desejar o nada para Nietzsche, bom, né, ficou bastante claro, Nietzsche é um filósofo da segunda metade do século XIX, um filósofo ateu, e que critica toda essa perspectiva de vida do ideal ascético. Para Nietzsche, portanto, nada desse discurso metafísico, desse discurso transcendente, né, dessa realidade espiritual, dessa realidade para além, né, do mundo físico, nada disso existe. Então, quando o cristianismo, quando o ideal ascético afirma que o objetivo de vida deve ser aspirar a esta outra realidade, que não é a realidade material, em última instância, o ideal ascético está negando a vida material, valorizando um nada, né? uma fantasia, né? Uma coisa que não existe, na perspectiva de Nietzsche. Bom, ao afirmar isso, agora parece que fica claro, né? Se a gente deseja tanto um tipo de justificativa para saciar a nossa sede de sentido, saciar a nossa necessidade de uma verdade, então a gente prefere acreditar no ideal ascético,
pegar o ideal ascético e usar isso para preencher o nosso buraco existencial. E isso implica que a gente vai desejar o nada, a gente vai querer valorizar profundamente essa outra vida, esse outro momento no além, que para Nietzsche não existe, do que o contrário disso seria o não querer, né? Seria o nada querer. Ou seja, seria o não desejar. O não desejar esta verdade. O não desejar esta justificativa para o sentido da vida. Mais adiante, esse problema vai ser retomado lá no finalzinho, nos parágrafos 27 e 28. Tá? Por hora, o que Nietzsche está querendo dizer é isso, dessa importância central do ideal ascético. Como o único guia, a única grande perspectiva de mundo a partir da qual, né, as humanidades ocidentais, as principais civilizações ocidentais, né, elas aderiram a essa perspectiva de mundo para satisfazerem a sua necessidade de crença. Bom, gente, a respeito do parágrafo 1, é isso.